pergunta é, está tudo ligado? Isso é uma expressão muito usada no Brasil hoje em dia. Não sei se no Brasil inteiro ou só no Rio, não sei se todo mundo ou só os jovens. É uma expressão realmente muito usada entre os jovens, né? Tá tudo ligado? Tá ligado? Eu não sei porque não é muito a minha praia. Mas a verdade é que sim, está tudo ligado. Eu falei sobre isso em relação à Parashá da semana passada, Vayetze, e certamente, como está tudo ligado, também está ligado à Parashá dessa semana em Vaishlach. A época que a gente está passando agora no mundo, né, já há algum tempo, e também em relação ao que está falado na Parashá. Então, a ideia de estar tudo ligado é a gente perceber o quadro geral, né, o macro, o big picture, né, o quebra-cabeças, como está na figura, essa visão da floresta, não da árvore especificamente, das partes, que a gente reconhece nas partes o todo também, mas essa visão do todo. A visão lá de cima do arranha-céu, a visão de cima no voo do avião, é a gente ver o objetivo, que está já desde o começo, né, nesse quadro geral, é ter a clareza que vem ligada a perceber essa ligação de tudo, dar uma clareza, saber onde quer chegar, o objetivo, para agir naquele momento, naquele instante, naquele lugar, através daquela pessoa. Essa clareza está ligada com a sabedoria. Isso é um assunto muito profundo que vem do Zohar, que fala que a Hormá está ligado com a clareza. A clareza vem, a purificação, a depuração, a refinação vem da sabedoria. E o Rebbe, nesse mamar, que ele foi ligado ao casamento, que é o casamento do Rebbe com a Rebbetzin, que foi nessa época, nesses dias de agora, no dia 14 de Kislev, reúne, né, liga todos esses pontos. E, em particular, a ideia da sabedoria que faz essa ligação dos pontos e leva a um estágio maior ainda através da ação. Uma ação com a consciência de que está tudo ligado, que é um nível muito elevado, como a gente vai ver em seguida. E quando eu falar para apertar os cintos, né, ou o cinto de segurança, é porque a gente vai fazer um voo alto e que vale a pena acompanhar, não se preocupando que se perder um pouco as explicações, em seguida pode recuperar o voo mais para frente. O Rebbe, não por acaso, que é uma ideia de estar tudo ligado, né, Ashgaha Pratita, providência divina, que tudo se encaixa no quebra-cabeças, é que a gente talvez não perceba o quadro geral, mas sabendo que faz parte de um quadro geral, de uma vontade divina, e que cada detalhe importa, Hashem quer que se importe para ele, cada detalhe que acontece no mundo, ele supervisiona, ele acompanha, coordena em todos os pontos possíveis e imaginários, não só dos tzadikim, do povo judeu, do ser humano ou dos animais, como mesmo, né, uma planta, uma folha, como Baal Shem Tov fala. E o Rebbe traz muito nesse mamar fontes de referências do Samervav, que a gente já falou em outras aulas, ligado a esse quadro do shofar, que não se toca quando é Shabat, mas o ponto que eu queria trazer desse quadro hoje é que aqui tem um shofar, onde está escrita a palavra Shabat, que faz parte de uma ligação de vários pontos pequenos, que mostra que dentro do shofar está o conceito de Shabat, e por isso que quando o Rosh Hashanah cai no Shabat, não precisa tocar o shofar, porque já está implícito, já está dentro da ligação dos pontos que tem no próprio shofar. E seria essa palavra Shabat escrita aqui dentro do shofar. O shofar, por si só, também dá a noção do que a gente vai querer falar, porque realmente está tudo ligado, não estou querendo me repetir, mas para reforçar essa ideia, e a gente conseguir
chegar na consciência e mesmo acima disso, no inconsciente, que leva à ação automática, sem a gente perceber que é o inconsciente, que tudo está ligado, e dá uma paz, porque a gente consegue agir de uma forma mais tranquila, mais segura, mais clara, acima da razão, que a gente não consegue entender, como o próprio inconsciente, porque a gente se sente realmente no colo de Hashem, e que ele está fazendo, ele está guiando tudo, e tudo é conforme a sua vontade. Então nos dá essa paz. Isso é ligado com o shofar, que ele é vazio por dentro. Por isso que tem que ser vários pontos, porque tem muito mais espaço, mais vazio, mais respiração, mais ar do que a gente consegue, né? Por isso que a gente não se sente angustiado se vai faltar ar quando a gente está na terra, né? Não debaixo d'água. Uma coisa que eu, pelo menos, tenho aflição de mergulhar, porque o ar é limitado e tem condições adversas. Na terra a gente não percebe isso. A gente está, né, tem muito mais ar, muito mais vazio do que, então nos oprime muito menos e dá mais sensação de segurança, né, em relação a ter o ar. Então está ligado a esse espaço para Hashem, que é esse vazio que tem dentro do shofar, que no fundo está preenchido sim. A gente tem que perceber que está tudo ligado, mesmo que está dentro, e a gente não percebe, e é esse vazio. Então, essa Parashat Vaishlach, que a gente está agora, o Rebbe falou esse Mamar, e continua falando, mas o original foi compilado em 91, no dia 14 de Kislev, que foi distribuído, né? Ele foi falado antes, inclusive, e tem a ver, de uma forma implícita, né? Eu que estou lendo isso, né, nas entrelinhas, com essa ligação dos pontos. E, não por acaso, está ligado com o casamento, que o Rebbe vai falar. O casamento dele, em 1928, com a Rebbetzin, foi uma ligação de pontos. Pontos é interessante, que está ligado com a sabedoria também, que é um ponto que ele é irreconhecível. Ele tem muito mais em volta do que o próprio ponto, né? E o ponto revela essa abertura, esse vazio para o que vai vir, o que vai acontecer, o início. Por isso que o início é difícil, porque a gente não sabe, em princípio, o que vai acontecer, mas se a gente está ligado com o final, com o objetivo, com o quadro geral, a gente desde o começo já tem essa segurança, essa confiança de que vai dar certo, porque a gente já percebe aonde a gente vai chegar, e o nosso objetivo geral, que é a chegada de Mashiach, a revelação e a redenção, a Geulah completa, ainda hoje, se Deus quiser, para o mundo inteiro. Então, esse casamento também está ligado com ligação, né? Então, por isso que é permitido, e eu tive essa clareza, espero, assumo a culpa, a responsabilidade minha, de perceber que o casamento do Rebbe, em 1928, ele fala disso agora no dia 14 de Kislev, é uma ligação dos pontos, e os pontos são geralmente esses dois Yud, né, que eles se juntam e formam o nome de Hashem, como a gente vê no Sidur, né, dois Yud um do lado do outro, que são dois pontos que se ligam e se tornam um só. Então a gente perceber que todos os pontos do quebra-cabeça, do quadro, estão ligados, e isso é o casamento, que é o nosso casamento com Hashem. Então, de forma clara, quando a gente percebe o quadro geral, esse quebra-cabeça já montado, que os pontos todos estão ligados, a gente age com segurança. Inclusive, isso é uma tática, uma técnica básica para a gente montar um quebra-cabeça. Geralmente é vendo o quadro, né, que tem na capa, na caixa do jogo, como é que é a figura toda montada. A gente vê, né, se é o castelo, se é a paisagem, se são as flores, a gente vê onde estão os amarelos, os verdes reunidos, os pontos pretos, etc. Pega as peças que estão e encaixa de acordo com o que a gente vê do quadro geral. Então isso, na prática, dá essa segurança de saber que a gente vai conseguir montar, e não são peças esparsas que não tem como nem saber se realmente a gente está montando o quadro certo, se elas vão se encaixar e vai virar alguma figura. Só que a gente vê o quadro geral que a gente percebe isso. Então a gente começa já a confiança que a gente vai conseguir montar, porque a gente sabe como é que é a figura geral. Inclusive, uma coisa que eu sempre gostei de fazer, já desde criança, inclusive quando eu ia em Mahané, né, quando chegava num lugar, como Hanich ou como Madrid, de fazer uma visita, um tour, para ver como é que é
a superfície, o perímetro, a área toda, o espaço, né, aonde poderia ir, aonde poderia fazer um jogo, onde poderia se esconder, onde poderia fazer uma atividade, levar para passear, etc. Então, quando chega, já no início, é bom reconhecer o local inteiro. Como, por exemplo, você vai para uma cidade, fazer turismo, agora está voltando a ter, de uma forma, espero, né, renovada, diferente, né, que seja para engrandecer, para crescer, né, e não para simplesmente se divertir ou passar o tempo. Então, no turismo, quando a gente vai para uma cidade nova, a ideia é da gente subir, né, eu sempre gostei de fazer isso, ver a cidade do alto, ou ver o mapa, perceber como que é não ficar esperando o Waze te levar para o lugar. Eu, por exemplo, quando eu boto o Waze para ver, acho que muita gente faz isso também, não é uma coisa assim especial, mas ver qual é a rota, escolher quais são as rotas, né? Simplesmente seguir o que ele está falando, né? Ver quanto tempo vai demorar. Como motorista também faz isso, né? Quais são as alternativas que tem, poder julgar vendo o quadro geral e aí sim mergulha e vai seguindo ponto a ponto, ligando os pontos, sabendo o que você quer achar. É o shofar que é dentro, é o Shabat que tem dentro do shofar, é a nossa vida que tem dentro de cada ponto que a gente liga, cada momento que a gente vive, nos momentos difíceis, como continua acontecendo, além nos momentos bons, que sejam cada vez maiores, sejam só alegrias o tempo todo para todos nós, se Deus quiser. Então, quando chegamos no início, no começo, a gente já percebe o final, reconhecer o local inteiro, a plenitude, a verdade que está dentro de cada parte. E o Rebbe fala sobre a grandeza, isso, apertem os cintos, realmente esse é o assunto principal do Mamar, que aparentemente não tem a ver com casamento, é que a sabedoria, a Rohmá, ela é mais elevada através da ação, que é a Teshuvá, ligada a se conectar, como está escrito aí, e aos Masim Tovim, que é a ação de cumprir as mitzvot na prática. Então, associa a sabedoria com a ação, que é mais externo, o mais longe possível da sabedoria. Sabedoria, em princípio, seria estar numa yeshivá, num local de estudo, lendo, estudando, conversando sobre, aprendendo sobre um assunto profundo, e não indo para o campo, literalmente, né? Campo de trabalho ou campo de ação, até na própria colheita ou semeadura dos grãos, que a gente nem vê ainda desde o começo, quando você começa a semear, que fruto ou que planta que vai nascer dali, né? É na confiança, é acreditando, mas também sabendo que vai dar certo e qual é o fruto que vai nascer por experiência ou por aprendizado do que vai ser o resultado. Então o Rebbe fala que a sabedoria é maior através da Teshuvá, que está ligado com se conectar, que está ligado com conexão, e mais ainda, reconexão, é a perceber o quadro geral. O quanto a pessoa ficou distante, longe, separada de um certo modo, e quanto ela quer se integrar no quadro geral, que é a vontade divina. E para isso tem que sair da zona de conforto. Tem que se renovar, querer crescer, avançar. E é interessante porque uma coisa está ligada com a outra, assim, é impressionante. Em princípio, você imaginar que é a sabedoria, é a razão, é o cálculo, é o intelecto que faz com que você consiga ligar os pontos, perceber a providência divina, que nada é por acaso, que está tudo ligado, etc. Só que sim, realmente é importante ter esse conhecimento, perceber, estudar, entrar num assunto de uma forma profunda para perceber essa ligação, só que isso vai até só um certo limite, que é o limite da razão, que é o limite nosso. Porque é a gente que está ligando os pontos, a gente que está percebendo, a gente que está estudando. Então, no princípio, realmente tem essa razão, mas a razão, como costuma se dizer, que ela vai até a porta. E ela abre a porta. Depois tem que seguir adiante, é acima da razão. É baseado no que a razão te conseguiu levar, trazer, conhecer, como a gente está agora aqui nessa aula, estudando, falando sobre assuntos profundos, né? De cinto amarrado, porque
é um voo muito alto e rápido, mas ela é só o começo. Depois tem que sair da aula e ir fazer, botar na prática, se reconectar de uma forma real com o que a gente aprendeu, estudou e vai continuar estudando e aprendendo, mas geralmente, né, tendo que trazer para uma ação, mesmo que seja pequena, mas um começo que já seja real nesse mundo, porque é um mundo físico, material de ações. Então, como o Rebbe fala, a razão alcança somente até o que está revelado. E a revelação tem um limite, que é o que você consegue ver com os nossos olhos. O Rebbe fala que esse nível maior, a razão chega até um ponto que você faz mesmo sem entender porquê, mesmo acima da razão, que é a gente se tornar uma merkavá, uma carruagem. A carruagem, ela não tem vontade própria, ela segue a vontade do cocheiro, que é o comandante que está acima. Então nós devemos ser como uma carruagem, uma merkavá, para o grande cocheiro que Berrol falar assim, mas Hashem, que é o grande comandante, é o guia, é quem está dirigindo o mundo de acordo com a sua vontade, e a gente tem que se anular para o que ele quer fazer. A gente tem que procurar entender, sim, estudar como a gente está fazendo e como a gente deve fazer sempre, mas até um certo ponto em que a gente segue conforme o que ele quer, mesmo sem entender. Isso, na ação, na prática, na hora que a gente está fazendo, inclusive, principalmente, a gente faz porque tem que ser feito, porque precisa fazer, que foi mandado que a gente faça. E aí a gente está realmente seguindo a vontade de Hashem e está se ligando com a essência que está acima do que a gente consegue entender com o nosso intelecto. Então, para chegar na essência, precisa turbinar a vontade do coração, chamado Reuta Deliba, que tem muito no Mamar Samervav, no Hemsher, né? É uma continuação de Mamarim do Rebbe Rashab, em 1905, né? Que é o ano Samervav, 66. Então, para a gente conseguir fazer as coisas e chegar na essência, é através da ação, e chega na ação através da vontade do coração, que a gente tem que turbinar para a gente querer fazer na prática, né, com vontade. Está falando isso hoje de manhã, né? A gente tem que ter essa vontade, essa paixão, esse calor para querer fazer. E isso é possível, né, a gente conseguir despertar e turbinar a vontade do coração através da sabedoria, que aí, inclusive, ela cresce mais ainda. A sabedoria, depois que a gente, através do conhecimento de que está tudo ligado, como um exemplo, né? Mas tem vários outros tipos de conhecimento da Torá, aprender como fazer uma mitzvah, por exemplo, né? Que é importante, ou o que está por trás, a kavaná, a intenção, a gente entende, compreende, absorve, introspecta, internaliza e sabe de verdade por que as coisas são assim. Aí a gente aciona e desperta o nosso coração para poder querer fazer, entendeu? E se inflama, ou como a gente tem durante a tefilá, inclusive, começo da tefilá, o Psuquei de Zimra, que a gente vai aprendendo, entendendo e lendo e imaginando a grandeza de Hashem, e isso vai despertando a nossa vontade para a gente poder se entregar, né, através da Reuta de Liba, essa vontade do coração pura, no Shema Israel, que a gente quer se entregar para Hashem, e chegando na essência que está ligado com o Shemona Esrei, com a Amidah, com a reza silenciosa, pura, que está ligado com esse shofar, que é esse vazio, esse bitul, essa entrega total, sem ser por um motivo, né? A gente pede porque Hashem quer que a gente peça, e a gente faz tudo de acordo com a vontade dele, e não porque a gente se sente ou que a gente está interessado em alguma coisa particular nossa. Então, o Rebbe fala nesse mamar, continue com o cinto apertado, que tem dois tipos de amor. Um é racional, como a gente falou, que é bom, é importante, mas ele vai até certo ponto, porque está ligado com o intelecto, e um é ligado à essência, alma. O Rebbe aqui traz também, ligado ao Mamar Samervav, que está ligado com o amor de um Eved, um servo, e o amor de um... Na verdade, não, o amor está ligado com o amor de um filho, né?
o servo faz não por causa do amor, mas porque ele tem que fazer e porque assim é a vontade do dono. O amor do filho pelo pai é da essência, como a gente falou, esse o segundo amor que a gente falou, está ligado com a alma. Está ligado com a vontade do coração, que é acima da razão. Né? Um filho tem uma ligação com o pai, né? Na verdade com os pais, especial com o pai, porque ele vem da essência do pai, né? E isso está ligado, cria uma relação que está acima da razão, que ela é essencial. Não importa, não é por um motivo que o filho obedece, ou segue o pai, ou aprende com o pai, ou tem esse amor pelo pai, mas sim porque é essencial. Não tem como, pode acontecer 500 milhões de coisas, só coisas boas se Deus quiser, e mesmo assim o amor está acima disso tudo. Então a percepção, voltando agora para o chão, ou voando mais raso, a percepção que está tudo ligado, esse conhecimento, por meio do estudo, leva à ação. Isso sim é uma coisa normal, tranquila. Realmente, você aprende numa estivá, ou numa faculdade, num curso, ou num treinamento, e você leva a ação, aprende como é que deve ser feita, coisas do trabalho, coisas de medicina, de engenharia, de arquitetura, de comerciante, de um executivo, e isso leva à ação. Agora, quando o estudo leva à ação, principalmente está falando agora de estudo de Kodesh, da Torá, e leva à ação, cumprir uma missão na prática, o estudo que foi feito antes chega num nível maior ainda, porque foi um estudo para fazer e foi feito. Então ele, retroativamente, ele é mais elevado ainda do que o estudo por si só, antes de levar à ação. Tá? Então, quando o cumprimento dos mandamentos, as mitzvot, é feito com pureza, ele pega a essência. E isso vem nessa sequência que a gente falou, né, de estudar, entender, chegar na vontade do coração que está acima do intelecto e cumprir com resignação, com Kabbalat Ol, com entrega, com pureza, né? Que, por incrível que pareça, no Brasil, né, é fazer por fazer tem um sentido negativo, né, pejorativo, de fazer de qualquer jeito, à toa. Mas aqui a gente vai entender que fazer por fazer é fazer porque tem que ser feito. É porque é o que tem que ser feito, né? Mais ainda do que o resultado, simplesmente. Óbvio que o resultado é importante, mas é porque, mesmo durante o processo, é o que tem que ser feito. Não tem o que questionar ou pensar, racionalizar e fazer nada mirabolante. É fazer por pureza. Aí a gente chega na essência, que é o que Hashem quer de verdade, com cada coisa que a gente estuda, sente e faz na prática. A vontade do coração, que é essa Saruta de Liba, é um amor que vem da essência, como a gente falou, que está acima da razão e do conhecimento. Essa vontade do coração leva à ação, porque ela tem, mais ainda do que o racional, muitas vezes a pessoa pode entender e chegar no âmago da questão e perceber de verdade que a coisa precisa ser feita, mas mesmo assim, sem turbinar através da vontade do coração, da paixão, do calor, do fogo, para que seja feito, a pessoa pode encontrar razões frias também para não fazer. Né? Por que não fazer? Às vezes até razões boas, pertinentes, racionais, lógicas, perfeitamente lógicas, prováveis por A mais B, comprováveis, matemáticos. Só que por isso que tem que entrar em campo a vontade do coração que vai e faz, sem pensar demais, porque é assim que tem que ser feito, com pureza, através da anulação. Aí é até onde o intelecto foi, mas depois ele sai para poder entrar a ação, a vontade e a ação na prática. Ao cumprir os mandamentos, a gente pega a essência de verdade, mais do que através da vontade do coração. Então isso é uma coisa interessante. A gente viu o conhecimento, essa ligação dos pontos, para ficar tudo ligado, aprender, entender o que deve ser feito, como deve ser feito, despertar a vontade do coração, mas depois até a própria vontade do coração sai de baixo para poder
que seja feito na prática, porque mesmo só a vontade do coração pode acabar não sendo levada na prática à execução. Então a gente tem que, depois de ter essa vontade de fazer, vai e faz na prática, entendeu? Não ficar só na vontade, e sim na ação, na prática, que vale muito mais do que a intenção e mais ainda do que a razão para fazer. Porque a gente percebe, isso é uma coisa que dá para entender, a razão não nos deixa aceitar, se resignar, se pacificar, ficar tranquilo com o que nosso intelecto não compreende. Se a gente não entende o porquê, inclusive, principalmente quando são coisas revoltantes, mesmo que Hashem que fez, né? A gente tem que realmente se revoltar, é uma contradição, né? A gente não consegue aceitar as aparentemente injustiças, né, que são feitas no mundo, e tudo vem de Hashem, né, através do ser humano, sim, que tem responsabilidade por isso, quando faz alguma coisa errada, óbvio, com certeza, inclusive, né, tem a ideia de julgamento, de sentença, etc. Isso tudo vem de Hashem, mas quando a gente não percebe o porquê em Hashem fazer algumas coisas, inclusive quando aparentemente parece difícil de aceitar, nesse instante a gente não percebe que está tudo ligado, aí tem uma falha. Porque se a gente tem algum tipo de falha, né, que é essa falta, né, algum ponto que não está ligado, então por ali pode vazar. É uma válvula de escape e que pode sair muita coisa através dali. Tem que tomar cuidado, tem que tapar, não pode deixar vazar, não pode ter nenhum ponto que não esteja ligado, por onde sai, né, e deixa entrar a escuridão, o que é contra. Por isso que a gente tem que fazer não só porque a gente entende, mesmo sem a gente entender. A gente pode sim saber, isso é um ponto interessante, né, que pode ajudar, né, saber que está tudo ligado, e no nosso pensamento, que não é o de Hashem, a gente não entende porque é feito assim. Então a gente deve sim ligar tudo, mesmo sem entender o pensamento de Hashem, porque não é o nosso pensamento. Então a gente não tem como entender, porque ele traz coisas difíceis da gente aguentar, né? Esses apertos que estão acontecendo no mundo hoje em dia, mas porque não é o nosso pensamento, o pensamento de Hashem é dele, a gente não é ele, a gente tem uma parte dele dentro da gente, mas a gente não consegue ter tudo, e por vários motivos que a gente não consegue entender e não pode entender, porque, né, não tem nem como explicar isso. Porque não é só racional. Né? A gente tem que sentir isso. A percepção que está tudo ligado, isso sim é importante, deve chegar num nível que já é automático, acima da razão. Isso é uma coisa interessante. Através da razão a gente chega no racional, no acima da razão. Então a gente, de algum modo, essa é a receita, né? Percebe sim o tempo todo que está tudo ligado, isso com a nossa razão, com o nosso intelecto, com o nosso pensamento, mas até chegar num ponto que extrapola, que já vira acima do intelecto. A gente percebe que várias coisas estão ligadas, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não perceba de uma forma consciente, já é automático. Esse é um ponto acima que a gente deve chegar e procurar chegar. E aí a gente aceita, tem a resignação que leva à ação. É interessante que essa resignação, diferentemente do que as pessoas geralmente pensam, uma coisa negativa em relação a aceitar, porque aceitar dá uma conotação e uma sensação de passividade. Eu aceito. Assim que Hashem quer. Assim que ele quis. Ele quis que a pessoa tivesse algum sofrimento, ou que não tivesse alguma coisa, ou que tivesse algum problema, então se conforma com isso, porque é assim que Hashem quer. Porque, inclusive, é uma discussão famosa entre um goi e o Rabi Akiva, um sábio, que falou: se Hashem quer que tenha pobre, por que você vai dar dinheiro para os pobres? Saindo contra a vontade de Hashem. O Rabi Akiva explicou que, pelo contrário, Hashem criou os pobres, deixou ter pobre para você poder dar dinheiro para ele. Na verdade, é para você isso. Né? Ele está servindo para que você possa exercitar a bondade, a caridade, a generosidade, a você pensar nos demais e não só em si mesmo, né? Que é uma
doença grave da humanidade em todos os tempos, a pessoa pensar no que ela precisa, no que ela quer, no que está acontecendo com ela e não no que está acontecendo com os demais, como ajudar, mais do que como ganhar com isso. É como oferecer, como dar. Isso é ligado com a resignação, que leva não à passividade, à perplexidade, à conformação, conformidade, mas sim a inovar, fazer, botar na prática. E não é uma contradição, né? É continuar com os pontos todos ligados, mas reforçar esses pontos todos através da nossa parte do que a gente tem que fazer. E para chegar na essência, a gente precisa fazer no modo que a Hashem quer. Porque, como foi falado, a gente não entende o pensamento dele, mas a gente sabe o que precisa fazer. E aí a gente faz porque tem que ser feito com resignação, porque tem que ser feito, porque é o que ele quer, do jeito que ele quer, e a gente chega na essência. Quando a pessoa se sente, agora ao contrário, ela sente que está fazendo alguma coisa especial, até fazendo na prática, mas ela sente que ela é especial porque está fazendo isso, ela está acima, ou ela merece, de um certo modo, derruba a revelação da essência. Então tem que tomar cuidado, não é só ter a sabedoria, perceber que está tudo ligado até um ponto que vira automático, acima da razão, e desperta a vontade do coração, o calor, a paixão por fazer, e vai e faz na prática. Tem que tomar cuidado para não atrapalhar através da pessoa se realizar, se sentir e perceber que ficou especial, ou melhor, ou que merece alguma coisa por ter feito a vontade de Hashem, mesmo seguindo todo o processo, como a gente falou. Isso derruba a revelação da essência, porque na essência a gente faz, como eu falei, com pureza, por fazer, porque tem que ser feito. E não porque a gente tem algum mérito, pelo contrário. A gente tem que se sentir pequeno, como está falado aqui agora, e como Yaakov Avinu fala nessa nossa paraxá, em Vaishlach, Katonti Mikol HaChassadim. Eu me senti pequeno quando eu percebi tanta bondade que a Hashem fez conosco. Então eu não me sinto com crédito, eu me sinto com débito. A pessoa tem que se sentir como débito em relação a Hashem. A gente percebe que tudo está ligado, a gente percebe esse quadro geral, e a gente percebe como a gente é pequeno, a gente é uma peça no quebra-cabeça do mundo inteiro. E como Hashem foi bondoso com a gente em permitir e dar valor e se importar que a gente faça alguma coisa, que a gente exista, que a gente pode fazer alguma coisa para completar o quebra-cabeça e para fazer por Hashem. Isso é uma bondade enorme que Hashem fez com a gente se sente em débito, não em crédito, por estar cumprindo a vontade dele, então eu mereço ganhar ponto. Não. Você tem um mérito de poder fazer isso. E não que você ganha para poder descontar e aproveitar com o que você fez. Você faz porque você foi elevado à possibilidade de fazer algo por Hashem. É uma honra. Hashem valoriza o que fazemos. É porque Ele decide que Ele se importa. Não é porque importa para Ele. Para Ele, do nosso ponto de vista, não importa. Né? Não faz diferença nenhuma. Mas Ele decidiu o que importa para Ele, então valoriza cada coisa que a gente faz. Quando percebemos que nada é comparável ou tem importância para Hashem, é uma expressão forte do Zohar, que para ele nada é Hashivei, é importante, mas quando Hashem decide que é importante, né, e a gente percebe quanto a gente é pequeno, a gente liga tudo e nos ligamos com Hashem através disso. Na essência, tudo se iguala. E a gente percebe isso quando a gente vê o quadro geral da ligação que tem tudo, que tudo está ligado com essa essência, a essência de Hashem, e a gente se liga com isso e se eleva através disso. O Rebbe termina o Mamar, eu não falei sobre tudo, mas para a gente poder chegar na conclusão, que a revelação dessa unicidade e singularidade, o Rebbe fala aqui sobre a Yehidash Benefesh, é esse ponto que é indivisível, que ele é singular, que ele é único, e que também está ligado com a unicidade, né, do Ihud,
da integração que tem no mundo inteiro, tudo, os pontos todos ligados, né? O único não é o único naquele ponto só, né? O único é o único de perceber o quadro inteiro, né? Essa unicidade na generalidade, né? Porque o geral também é único, né? Enquanto você vê de cima, numa visão 360 graus, como se diz, e mais do que isso, né? Multidimensional, que você percebe o quadro geral como está tudo ligado, que é uma coisa só, o todo, o geral. Isso faz parte da era messiânica. A gente perceber em Nod Milvador, Det Hashem, Kol Haaretz, que o conhecimento de Hashem vai preencher o mundo inteiro, né? Todas as peças vão fazer parte do quebra-cabeças, e a água vai cobrir o mundo inteiro, essa singularidade, essa unicidade, essa união de tudo, isso faz parte da era de Mashiach. A gente já pode perceber isso agora, que seja já agora não só a presença do Mashiach aqui com a gente, como a Geulah completa, como está escrito no Tehillim, que a noite é uma profecia para a era messiânica, que seja agora já, que a noite iluminará como o dia, Laila, Kayom e Yair, que vai ser com a redenção completa, verdadeira, através do Mashiach Tzidkeinu, justo Mashiach, já, now, que seja agora, que a gente já viu como está tudo ligado, mesmo à noite, com o dia, os momentos difíceis, momentos bons, a alegria e a tristeza, é uma coisa só, na vontade de Hashem, que a gente possa estar já todo mundo agora, debaixo dessa era messiânica, com Mashiach, now, agora, já. Tudo de bom para todos, Shabbat Shalom, só coisas boas.